precisa de fogo. Meu Deus do céu, esse vídeo promete. Você ouviu? A gente precisa de fogo. Um grupo de catedráticos. Vamos mais uma análise aqui dentro das escrituras, né? Analisar o conteúdo a ser dito. Vamos ver de onde ele tirou essa questão de fogo, né? Que a maioria utiliza hoje. Deixa eu só compartilhar aqui. Alguns equívocos podem ter saído aqui de Atos 2, né? No dia de Pentecostes, né? E cumprindo seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento. Isso aqui é uma figura de linguagem, tá? É uma símile. Não era um vento, era como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não era fogo, né? Então a falta de interpretação leva as pessoas a pedirem, a quererem e a falarem coisas, né, que não estão sendo ditas no texto, né? Esse como aqui é uma figura de linguagem, né? É uma símile, né? É uma figura de linguagem, como se fosse um fogo, mas não era um fogo, né? Por exemplo, como está escrito lá na Bíblia, lá né, o Satanás é como um leão que gira ao derredor, né? Ele não é um leão, mas está utilizando a figura de linguagem de um leão, porque o leão fica na jaula girando, né? Ele é como um leão, mas ele não é um leão, né? Então aqui é apenas uma figura de linguagem, né? O como é uma símile. É bom se as pessoas soubessem disso, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Noutras línguas não é novas línguas, são outras línguas humanas, né? Conforme o Espírito Santo lhes concedia, né? Então você pode conferir aqui no 6, e quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eram línguas humanas, né? Línguas terrenas, né? Olha o 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, né? Língua materna. Olha o 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, né? Esse é o propósito de Deus, era fazer homens, né, simples a falar no idioma de várias pessoas, né, para que o evangelho fosse, né, divulgado, né? Então, tudo que Deus faz tem um propósito, né? O propósito ali foi essas pessoas ouvirem, né, sobre o evangelho. Então se tratavam de línguas humanas, né, como nós já vimos aí, e o propósito ali era divulgar, né, a história da cruz. Vamos continuar analisando o vídeo. É para a mocidade, eu vou contar meu testemunho. Um grupo de catedráticos, gente top, da aula, 2, 3 universidades, vieram dizer: Genival, para de pregar desse jeito. Tu foi juramentista da turma de bacharelado em teologia. Mas o que está acontecendo? As nossas igrejas, Bento, não é mais a geração passada. A nossa igreja hoje é formada de universitários. Isso é muito bom. Oxalá que todos fossem doutores. A geração passada, né? Principalmente essa questão das línguas, você pode pesquisando depois, né? Começou esse balbuciar, né? Aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos, na Azusa Street, né? Ou Rua Azusa. Já existem alguns comentários a respeito disso, né? As pessoas, quando eles diziam que recebiam
entre aspas, né, o Espírito Santo, né, eles faziam coisas bizarras, né? Alguns homens colocavam o membro para fora e ficavam, né, mijando em público na frente das pessoas, né, das mulheres, e alguns ficavam correndo na rua para lá e para cá igual doido, né? Então chegou um certo ponto que eles mesmos viram que eles estavam exagerando, né? Então não tem como, cara, a gente achar que isso aí é coisa do Espírito Santo de Deus, né? Principalmente o Espírito de Deus que é santo. Então a geração passada, isso começou no final do século XIX, na verdade, né? Tem pouco mais de 120 anos. Então não é um exemplo, nem um modelo a se seguir, né? Até porque não começou com os apóstolos, né? Nós lemos em Atos 2 que se tratava de línguas humanas, línguas terrestres, né? Terrenas, e eram para proclamar o evangelho, né? Para divulgar o evangelho. Não para euforia, essa coisa que eles, né, sentem hoje, né? Que é questão de fogo, né? O evangelho não é sentimento, né? Ele dizia: o Bento, tu tem que pregar devagarinho, tu tem que ficar no canto parado, evita de... A pregação, ela tem que tocar não o seu emocional, né? Não pode tocar a sua alma. Ela tem que tocar o seu racional, que é o seu consciente, né? O seu entendimento, o seu intelecto, né? Até a adoração hoje, ela tem que ser no racional. Paulo diz aos romanos, né, que prestavam culto a Deus, está no primeiro capítulo de Romanos, prestavam culto a Deus racional, né? Então, você vê até mesmo em João 4, a mulher samaritana, né, preocupada no local que deveria adorar a Deus, e ela diz, né, qual matéria devemos adorar? Na matéria monte ou na matéria templo? Jesus diz, nem na matéria monte, nem na matéria templo, mas na imaterialidade, né, em espírito e em verdade, ou seja, no entendimento, né? Então o apóstolo Paulo disse que foi chamado não para batizar, mas para pregar, né, a palavra do evangelho, não com sabedoria de persuasão humana, né, para que não anulasse a cruz de Cristo, né? Mas ele usava palavras que as pessoas entendiam, né, o evangelho, né, ou seja, tocava no espírito, no racional das pessoas. O evangelho tem que ser entendido, né? Arrepios, né, emoções, isso não é evangelho. Fala línguas estranhas quando estiver pregando no microfone, isso é feio. Isso é para crente do interior. Você tem que pegar o microfone com ética, não suar, não chorar. Você tem que começar a pregar frio e terminar gelado para não quebrar a ética. Dá para você, Genival? Eu gritei, dá não, doutor. Mas por quê? Eu nasci na Assembleia de Deus, eu nasci no Pentecostes, eu nasci no meio do fogo. Cadê a geração que vem comigo? Eu nasci no Pentecostes, né? Nasci no meio do fogo. Eu devo ter tirado isso, deixa eu compartilhar com vocês. Mateus 3. Mateus 3, 11. Há um erro em relação a questão do batismo com fogo, né? Porque Pedro diz em Atos 1, né? Eu vos batizo com água, né? Mas virá um após mim, não sou digno de atar as correias, né, de sua sandália, que vos batizará com fogo e com espírito. Eu já vi muito crente dizendo que é batizado com fogo, né? E muitos buscando o batismo com fogo, mas eles não entendem o que é o batismo com fogo. Em Atos 3:11, em Mateus capítulo 3:11, você vê ele falando, né? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, né? Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, e com o Espírito Santo já foi batizado em Atos 2, foi o derramamento do Espírito, não apenas só para falar em línguas, né? Mas para dar dons, né? À igreja, né? Deu dons aos homens. Efésios 4:8. E as pessoas falaram em línguas naquela época justamente porque foi algo propício para aquela hora que estava acontecendo, né? Porque tinha judeus ali, tinha pessoas do mundo inteiro, de todas as nações, né? Diferentes idiomas, e que precisavam ouvir o evangelho, né? E como aqueles homens ali eram pessoas simples, né? Galileus, não tinham estudo nenhum,
Deus deu ali a diversidade de línguas para que eles pregassem para aquelas pessoas em diversas línguas, né? Na língua das pessoas, né? Para se ver até mesmo como um sinal e eles receberem o Evangelho. Porém, aqui no versículo 11, né, que nós vimos, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, para nós entendermos o contexto, nós temos que ler um versículo antes e um versículo depois, ok? Para a gente entender o contexto. Ó, vamos começar no 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Né? Então, o batismo com fogo é mandar a pessoa para o inferno. Né? O batismo com fogo, simplesmente, ele é para... tem até em Malaquias, se eu não me engano, 3, né? Fogo do ourives, sabão dos lavandeiros, né? É o batismo para as pessoas infiéis, né? Que não aceitaram Cristo, não quiseram um compromisso com a verdade, né? Então essas pessoas vão serem batizadas, que na verdade é o fogo do ourives, né? Fogo do inferno. Vamos continuar. Tem a geração que não vai deixar esse fogo apagar. Essa maneira que o mundo está virando de perna para o ar, não dá para nós. A palavra tem que ser pregada como ela é. Esse mundanismo, graças a Deus, que eu estou em um púlpito, eu estou pregando na Umadeg, e a Umadeg é conhecida no Brasil e fora. Tem fogo, tem unção, tem poder. Se a palavra fosse pregada como ela é, né? Ele iria ler Atos 2, ia ver que aquele ali se trata de uma símile, né? Ia ver que aquele se trata de línguas humanas, né? Pois cada um os ouviu falar no seu próprio idioma, né? E ver que tinha um propósito, que o propósito era, né? Proclamar o Evangelho, né? Para as pessoas receberem e chegar até nós hoje, né? Uma das maiores formas de divulgar o Evangelho foi a partir de Atos, né? Atos capítulo 2, ali no dia de Pentecostes, né? Que tinha pessoas do mundo inteiro. Então, as coisas que Deus faz tem um propósito, né? Agora, isso aí, você lê 1 Coríntios 14, 31, quando vos reunir, todos podem falar, né? Então, eles mudaram a verdade da Escritura, né? A alegria do Espírito Santo por uma idolatria, né? Centralizou toda a idolatria em apenas um homem, né? Apenas um fala e todo mundo fala. Você vê ali as cadeiras todas viradas para o altar, né? Que ele citou ali, que inclusive é um altar, né? Que o cristianismo copiou da mamãe católica e ela copiou da vovó judaica, que a vovó judaica copiou dos sermões que eram dados nos Areópagos, né? Então saiu de Roma, né? Os romanos utilizavam esses altares, né, nos seus areópagos. Então vem tudo do paganismo, né? Um homem apenas falando, isso não é bíblico, né? 1 Coríntios 14, 31, todos podem falar, né? O altar e o púlpito, tudo vem do paganismo, né? Então a palavra não está sendo pregada como ela é, né? Nem vivida. Essas línguas que eles falam aí, que eles falam que é línguas estranhas, que isso não está na Bíblia, ela já deixou de se tornar estranha, né? De tanto repetir esse rabalaxé, já não é mais estranha. Mas essa que tá falando aí tá bem estranha.
Press down. Break a leg. They may rush. They may leg and out, wrap you off. Lyrias. They make so. I'm not crying ass. I'm not shy ass. I got that ass. I'm angry. I think like a song. And you're a good child. And they like your style. And they love you, the grouse on the house. And they like your church soul. And they like your. Eu estou enchendo os quatro cantos desse... Sempre eles repetem as mesmas coisas. Ele me anda, era manébias, né? E sempre na hora de falsificar uma tradução é outra coisa diferente, né? Você vê que o que esse cara tá falando aqui é dito em várias igrejas. E às vezes não tem tradução, e quando tem, essa maior pataquada aí. Uma pataquada ali. Eu estou descendo no meio de um redemoinho. O redemoinho. E eu estou acendendo esta geração. Ele está acendendo essa geração. Não está acendendo nada. Em Mateus 24, Jesus fala sobre falsos profetas várias e várias vezes, né? Que enganariam a muitos. Então, não fala que vai acender uma geração, vai levantar uma geração. É só enganação. Isso aí é o que mais tem nas escrituras. A minha glória está invadindo vida nesta noite. Porque eu não mudo, eu sou Deus. Eu não mudo, eu sou Deus. Qual o proveito? Ficar repetindo as coisas que está no Antigo Testamento. Para que saiba, eu estou no meio de vós. Recebam a apoteose da minha glória, amor. Receba a apoteose da minha glória agora. Nada conexo. Você vê que quando Deus se apresentava, quando Deus falava para Abraão, para Moisés, né, para Jeremias, para Isaías, né, as revelações que Paulo recebeu do Espírito Santo, né, Pedro, eram coisas muito edificantes, né? Eram coisas que realmente que você vê assim, não, isso não é normal, né? A coisa que esse cara tá falando aí, meu, não vou nem comentar. Diz o Senhor. Quem das escrituras esse povo está imitando? Paulo? Pedro? Tiago? João? Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quem é que eles estão imitando? Qual que é a base? Né? Qual que é o modelo? Você não vai achar isso nas escrituras. Está tomando conta desse lugar. Agora, quem tem línguas de Espanha fala. Quem não tem raça é. Agora, 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 agora. Eu acho que se Jesus entrasse ali realmente, né? Primeira coisa que ele ia perguntar: o que que é isso? Ele ia querer saber o que que é, né? Por mais que ele seja onisciente, eu duvido que ele sabe o que é isso aí. Muito difícil, né? Naquela linguagem, né? Como que diz, ambígua dele, né? Sarcástica, né? Em teu nome profetizamos, pentecostais. Em teu nome expulsamos demônios, pentecostais. Em teu nome curamos, pentecostais. Em teu nome
Fizemos prodígios e maravilhas pentecostais. Eis que eu não vos conheço. Mas em Apocalipse ele fala para as igrejas, eu conheço as suas obras. Então ele está utilizando um sarcasmo, ele não reconhece essas obras como sendo dele, né? Ele não reconhece isso aí não, tá? Muito difícil, porque não tem nada aí aonde você entrar aqui, ó, vai ter problemas. Tá? Se é para seguir o que está escrito, vai ter problemas. Recebe aí, divide comigo, recebe aí. Oh, meu Deus do céu, eu estou sentindo um fogo queimando aqui. Vou um pouquinho mais para a Bíblia, eu vou dar um pouquinho de fogo para esse povo. Você não queira fogo não, tá, meu irmão? Fogo é ir pro inferno. Deixa eu botar a Bíblia aqui. Tá no mesmo livro de Mateus. Mateus 13. A parábola do joio e do trigo. 24. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, tá? Isso aqui cabe até na questão do arrebatamento. Vocês acham que vai ser arrebatado primeiro? Eu tenho vídeo aí falando do arrebatamento, tá? Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Tá vendo? Não queira fogo, gente. O fogo é pro joio, pros infiéis, tá? Mas o trigo, a igreja, a noiva, ajuntai-o no meu celeiro, né? Mateus 13, 30. Vamos mais? Aqui deve ter mais coisa de fogo aqui. 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, né? 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Olha o fogo aí, ó. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou mais. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a quantidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, setando-se, apanham-se para o cesto os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lança-los-ão na fornalha de fogo. Mais fogo aí. Ali haverá pranto e ranger de dente, né? Então, você que gosta de fogo, né? Tá aí, fogo. Vamos continuar. Fogo em quem está perto de você. Agora, a batismo, a renovo, agora. Ele diz: a batismo e a renovo. Renovo do quê? Essas pessoas estão sendo renovadas no quê? Que a Bíblia ela trata a respeito do teu caráter e da tua conduta, né? Se está tendo renovo, será que essas pessoas estão sendo transformadas? Porque
desculpe você que é pentecostal, mas a raça, né, cristã que mais me dá problema no YouTube são os pentecas. Os que mais me xingam, os que mais me julgam, né? Eu costumo dizer que cada um dá o que tem dentro de si. Se você tem Deus, você só vai ter amor para dar, né? Agora, se você tem diabo dentro de si, é só diabo. E o diabo aí as pessoas só jogam, a maioria delas, pentecostais. Principalmente esses sapatinho de fogo. Que sabe do que eu estou falando. Não tinha anel no dedo, não tinha popstar, mas tinha marca no joelho, tinha lenço no bolso. Vai se apresentar, cara. Confia em mim. Se apresentar, cara. E o povo não sabia quem era Deus. O povo adorava bezerro de ouro. E agora o povo invocava Baal. Hoje o bezerro não é de ouro, mas o bezerro é de carne, né? Tem muitas pessoas que estão idolatrando pregadores, tá? Só você analisar uma pregação de um pregador qualquer aí que tá na mídia e jogar na internet que já vem nego já te caluniando, né? Eles falam para você não julgar eles, só que eles te repreendendo e já estão fazendo o que eles estão pedindo para você não fazer, né? Então ele já vem com pedras e paus, né? Isso é idolatria, isso é bezerro de ouro, né? Bezerrinho de ouro hoje é os pastores aí, né? Os cantores, esses pregadores que ficam, né, pregando mentiras, melhor assim. E Elias foi inteligentíssimo. Elias contra o império, contra a corrupção, contra a imoralidade. Quando Acabe vê ele lança o desafio. Chama essa raça de gente frio aí e manda subir no Carmelo. Ver, né? Cristo, por exemplo, nós estamos na dispensação do Espírito Santo, né? Cristo veio, morreu, trouxe a salvação para nós, né? Nós estávamos indo para o inferno, sendo condenados, né? Estávamos sentados, basicamente uma cadeira, né, de choque para sermos eletrocutados, né? Não merecíamos salvação. Pegamos pena perpétua de morte. Cristo vem e senta no nosso lugar, toma os nossos crimes, né? E propicia então os nossos pecados. Então ele diz, né? Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, né? Ensinando elas o que eu vos ensinei. E esses pregadores de hoje, eles não conseguem pregar Cristo. É só Antigo Testamento, que a carta aos Hebreus fala que tudo aquilo ali era figuras de coisas futuras, vindouras, eram sombras, né? Então, eles não querem pregar Cristo, eles não querem pregar o Evangelho, as boas novas, bem-aventurança, sã doutrina, arrependimento, pecado, né?
É só isso aí, ó, histeria coletiva, né? Emocionalismo, né? Pulação, gritaria, desordem, bagunça, né? Isso não é evangelho. Emoção não é evangelho. Sentimento não é evangelho. Arrepio não é evangelho, né? Isso não é evangelho. O evangelho ele tem que ser entendido, ele tem que mexer com o seu racional, né? E isso que está sendo aí, isso não tem base nas escrituras em lugar nenhum. Então não dá, cara, pra você ficar 1, 2 horas escutando esse tipo de coisa, né? Pregam coisas que não se aplicam mais para os dias de hoje, né? Eles pregam Josué o culto inteiro e no final oferece Cristo, né? Prega Abraão e no final oferece Cristo. Prega Moisés e no final oferece Cristo, né? Prega Davi e no final oferece Cristo. Prega Salomão e no final oferece Cristo. Eles não conseguem pregar Cristo para oferecer Cristo, né? As palavras de Cristo é pesadas, né? Não cuideis vós que o amanhã será melhor do que o hoje, pois o amanhã trará teu próprio mal. Basta-nos o mal de hoje, cada dia trará teu próprio mal. No mundo tereis aflições, mundo de tribulações, né? E eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, divisões, né? Vença o mundo, né? Divisão é diabo, eu vim trazer diabo, eu venci o diabo, vocês também têm que vencer esse diabo, né? É isso, né? De agora para frente é filho contra pai, pai contra filho, né? Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz, siga-me, né? Ele não pregou o que esses pastores oferecem hoje. Então eles correm do Novo Testamento, que é para oferecer para as pessoas fábulas, né? Porque se for nas palavras de Cristo, e principalmente nas de Paulo piorou, né? Ali o pau quebra mesmo. Então eles têm que ficar contando fábulas. Isso vocês ouvem aí é fábulas. Essas coisas são pregadas nas igrejas. Antigo Testamento são fábulas. Para nós hoje são fábulas, né? Eles tentam formar uma conjectura, mas é fábulas, né? Isso não se aplica nos dias de hoje, então é perda de tempo, né? Isso não está edificando em nada. Se tiver alguma alma ali se convertendo ali, é apenas proselitismo, tá? Antes de Jesus falar o id em Mateus 28:19, ele pregou contra em Mateus 23, só se voltar 5 capítulos. Vocês percorrem céus e mares a fim de fazer um prosélito, um convertido à religião de vocês, a fim de fazer que vai ficar repetindo as mesmas práticas de vocês, para crer do jeito que vocês interpretam as escrituras. E quando vocês o tornam, faz esse prosélito, vocês tornam ele 2 vezes mais filhos do inferno do que vós mesmos, né? Então você vai encontrar ele falando até mesmo contra, né? Porque a maioria hoje está indo atrás de prosélitos, fazer prosélitos, pessoas para ficar repetindo o que eles fazem lá dentro e dando dinheiro para eles. Isso é proselitismo, né? Então não é conversão, não estão sendo convertidas a Cristo. Será que as pessoas entenderam realmente o que é o Evangelho? E outro, o Evangelho verdadeiro, genuíno, não é pregado. Olha quem está pregando aí, Antigo Testamento, né? Então essas coisas não se aplicam mais no dia de hoje. Não dá nem para continuar assistindo esse trem mais, né? E eu não tenho cabeça, né? Se você quiser continuar, você pode baixar esse link aí, né? Deixa eu ver se dá para mostrar. Tá aí, ó. Foram impedir o pastor de pregar e veja o que aconteceu. Testemunho, né? Então você pode estar assistindo e eu vou parar por aqui porque não dá mais. Eu vou ficar escutando essas fabulazinhas, né? A gente analisa, deu o que deu para analisar, né? Então tá aí mais um vídeo para vocês, né? Se você puder estar compartilhando esse vídeo, né, com seus amigos, né? E se inscrevendo no canal se você ainda não acompanha o nosso trabalho, né? Tem alguns estudos já que nós já publicamos aí, você pode estar analisando, né? Então o nosso canal ele é duplo, né? A gente trata a respeito do Evangelho, trazemos estudos e também conteúdo de refutação, né? As pessoas precisam saber do engano que está aí, né? Que isso não é a verdade, isso não é o Evangelho, né? Para poder ela estar se livrando deste mal, né? Boa noite a todos.